Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Lincoln, trabalho com basquete em cadeira de rodas, e hoje nós teremos um tema muito interessante aqui para nosso conhecimento, foi divulgado na página dos técnicos de basquete também, e um trabalho específico para o basquete de cadeira de rodas, é um enfoque especial para o basquete de cadeira de rodas, de uma técnica de Pilates específica para atletas paralímpicos, inclusive atletas de alto rendimento, o Parapilates. Eu já vou convidar já inicialmente a professora Marta para ela estar conosco aqui na sala. Boa noite, professora Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou chamar também a Alessandra, as duas estarão conosco agora nas próximas uma hora e meia para estar discutindo, colocando essa metodologia nova do Parapilates, nova assim, né, para a gente que está conhecendo agora, né, Marta? Uns 15 dias, acho que a gente começou a conversar sobre essa live, conheci a Alessandra também, os técnicos de basquete começarem a conhecer esse método, né, que é uma adaptação, né, um atendimento especializado para atletas com deficiência, ou pessoas com deficiência, né, e também para atletas, né. Eu gostaria primeiro, Marta, que você se apresentasse, desse o seu currículo breve, e depois em seguida a Alessandra também, e daqui a pouco a gente chama mais algumas pessoas para estarem conosco aqui na sala e começaremos a apresentação. Boa noite para vocês e a todos que estão nos acompanhando. Oi, eu sou Marta Arno, eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física e instrutora do método Parapilates. Eu e a Alessandra começamos a desenvolver esse método esse ano, a partir de janeiro. A Alessandra já faz um tempo que ela já treina para atletas e esse ano a gente começou com o pessoal também do taekwondo e do futebol de amputados. Vamos deixar a Alessandra se apresentar para depois ir para a apresentação? Isso, pode ser. Alessandra, boa noite. Pode fazer a sua breve apresentação da turma. Boa noite, eu sou a Alessandra, sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates há pouquinho mais de 20 anos. E eu comecei já desde o início, uns 20 anos, o meu trabalho aí com para-atleta. Então, eu vou falar rapidamente, assim, como foi minha trajetória, como foi a construção da minha carreira, né, até chegar no momento atual, né, onde eu estou conseguindo colocar em prática tudo que eu queria, que eu pensava em termos de reabilitação. Eu me formei em 96 pela USP, e o meu último estágio na faculdade foi no Centro de Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. E o meu último estágio foi exatamente com lesão medular, né? E eu confesso que eu tenho um fascínio particular por coluna, por lesão medular, e eu lembro que eu terminei a minha graduação tratando lesados medulares passando da fase aguda para a fase crônica, e alguns pacientes já entrando no esporte. Eu terminei a faculdade vendo já alguns pacientes caminhando já para o basquete, então esse centro de reabilitação tinha uma quadra de basquete, e aí me graduei, né, e fui seguindo aí a minha carreira. Meu primeiro emprego como fisioterapeuta não foi nessa parte motora, eu entrei trabalhando na área hospitalar e fui direto para a UTI. Então, na UTI, eu tratei muito lesão medular na fase aguda, né? Isso durou aproximadamente 3 anos. E logo na sequência, eu tive a minha segunda filha e decidi que eu não queria mais fazer essa parte de UTI, né? Que era muito, enfim, me solicitava demais, eu já tinha um filho também, então eu disse para mim que eu não ia mais trabalhar nessa área. E ficou muito essa questão, né, de querer trabalhar já na fase de reabilitação, mas caminhando para o esporte mesmo. E nessa época, se eu estou falando de 2000, surgiu um curso que se chamava Condicionamento Físico para Lesado Medular, na Escola Paulista de Medicina. Só que esse curso, ele era uma pós-graduação destinada especificamente a educadores físicos.
fisioterapeutas não podiam até aquele momento fazer, né, essa pós-graduação. Bom, eu tenho, né, uma personalidade um pouco mais, quando eu quero uma coisa, eu vou realmente atrás. Eu consegui me inscrever nessa pós-graduação e eu fui a única pessoa a ter entrado, né, nessa pós. E aí se mudou totalmente o objetivo dela. Então, além da lesão medular, eu comecei também a atender amputados e tinha um grupo de pacientes com AVC, mas na fase mais leve, né, mais suave. E aí, imediatamente, nessa minha entrada, nessa pós-graduação, eu comecei a me certificar no Pilates, isso em 2000. Então, à medida que eu ia progredindo no Pilates, eu ia associando já com o que eu estava vivendo. Então, essa minha pós-graduação com lesão medular, eu trabalhei muito como educadora física, e o esporte que ela aplicava para os pacientes, numa fase mais crônica, era o basquete. Então, como é que a gente dividiu essa pós? Eu ficava com a parte da cinesioterapia pelo Pilates, né? E ela ficava com a técnica do basquete. Então, foi muito legal, foi muito rico, porque eu, inclusive, tive a minha primeira vivência a participar dos jogos de basquete com todo o grupo, né? A gente tinha amputado de inferior, mas a maioria era lesado medular, e foi riquíssimo, acho que para todo mundo, e aí eu pude ver, assim, o que a técnica ela podia construir nesses atletas. Então, assim, desde os mais comprometidos até os mais ágeis, que provavelmente foram aí para o esporte. Logo na sequência, eu tive alguns problemas familiares, eu tive que escolher, ou eu ficava nesse caminho, né, ou eu ia pelo caminho do próprio Pilates. Então, eu optei pelo Pilates, eu terminei a minha certificação, que foi riquíssima, a gente vai entrar no detalhe um pouquinho mais para frente do que é essa técnica. Exclusivamente, quando eu fiz a certificação, eu fui a primeira fisioterapeuta também a poder fazer a certificação, porque até então ela era destinada somente a profissionais de educação física. Então, foi o segundo momento da minha vida que eu bati na porta e falei, não, eu sou fisioterapeuta, eu acho que eu me encaixo bem no perfil e eu quero trabalhar com isso. De 2000 a 2015, eu trabalhei no único estúdio de Pilates, que é dentro da Companhia Atlética do Shopping Morumbi. Tive uma vivência também riquíssima, porque 15 anos eu trabalhei sempre quase 10 horas por dia, então me afastei um pouco dessa fase mais aguda do paradesporto, mas, desculpa, esqueci de falar que quando eu comecei o Pilates também, eu imediatamente convidei um paratleta a ser o meu cobaia na época, ele super topou, né? Esse atleta hoje está no vôlei sentado, foi eleito o melhor levantador anos consecutivos. Então, eu nunca parei de aplicar, de ver o que a técnica podia fazer por essa população. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de montar o meu próprio estúdio, e daí a gente começou, eu com a Marta, a gente começou a amadurecer muito a ideia de desenvolver a técnica do Parapilates. Então, o que fundamentou muito foi essa nova pós-graduação que a gente está terminando, que é especificamente no esporte aí adaptado da iniciação ao alto rendimento. Então, daí veio toda a vontade de desenvolver o Parapilates. Muito legal. Eu vou deixar que vocês façam a apresentação. Como eu conversei com a Marta, a gente não teve também tanta oportunidade de conversar. Eu sei que vão surgir as dúvidas aqui, eu já coloquei aqui do lado, o pessoal pode depois, mais à frente, à medida que for surgindo as dúvidas, né, Marta? Já a pessoa pode ir colocando, e aí eu vou estar pondo aí na tela para vocês verem, que aí dá uma orientada também nas dúvidas que estão surgindo para vocês poderem equacionar, né? Dar um encaminhamento e dirimir essas dúvidas à medida que forem surgindo. Eu vou trazer para a sala mais algumas convidadas que vão estar conosco agora. Eu vou trazer a professora Cris, que trabalha com basquete em cadeira de rodas.
Boa noite, Cris, tudo bem? A Cris aqui fez essa proposta, a gente está trazendo esse debate aí para o basquete, e é uma sugestão, inclusive, da Marta, né, era uma coisa que ela queria trazer, aproximar o basquete desse método, né, os nossos técnicos também estarem acompanhando, de qualquer maneira está sendo gravado, né, a gente vai poder divulgar lá na página dos técnicos, e para que as pessoas conheçam e, na verdade, se apresenta como mais um complemento do trabalho, né, que a gente pode estar fazendo com os nossos para-atletas do basquete. Vou chamar a Dani também, então vamos ficar nós 5 aqui, e se a Marta quiser fazer começar a apresentação dela, ela fique à vontade, se ela quiser complementar mais alguma informação, é só conduzir agora, viu, Marta? Fique à vontade. Tá compartilhando? Nós já estamos... Não, ainda... vou compartilhar, você já pediu, né? Pode compartilhar, eu já estou aqui, eu já estou compartilhando. Então, já está compartilhado, isso. Não estou vendo ainda. Já vai aparecer para você, não? Nós já estamos vendo aqui. Posso começar, então? Pode, você pode... Já está na primeira página da apresentação. Tá, caso a Alessandra ou a Cris queiram interromper para falar alguma coisa, alguma hora, fiquem à vontade. O que é o Parapilates? Ele é o Pilates, só que especial para os nossos atletas paralímpicos. É um método super individual. Para cada pessoa, a gente vai ver o que esse atleta está precisando. Com todos os princípios de centralização, concentração, respiração, a gente consegue, no final, uma melhora de desempenho na hora da competição. Isso todos conhecem já, todas as deficiências, as várias deficiências físicas, a gente trabalha com todas, e a gente vê exatamente o que cada um precisa. Aqui a gente tem um atleta da Cris, de uma aula que a gente fez com a Cris, e a Alê, depois, a Alessandra, ela fez uma aula pensando nesses atletas. Alguma pergunta, por favor, me interrompam. O que mais atrapalha o atleta? Não só as lesões durante o treino e a competição, mas também o que vem por causa da deficiência, aquela coisa crônica, aquela dor crônica de ombro, aquela escoliose, e isso que a gente vai tentar e vai conseguir no Parapilates ir melhorando para cada atleta, porque ele vai melhorando o alinhamento sempre a partir do centro. Esses são os nossos objetivos, para tratar cada um no que ele vai precisar para o esporte dele. Se estiver indo muito rápido, vocês me avisem. E, claro, para a gente poder fazer o Parapilates, a gente tem que saber bem, a gente tem que conhecer não só as modalidades, mas como a deficiência de cada atleta. Por que a gente começou com o Parapilates? Porque a gente viu o que estava parecido, a mesma ideia do Ludwig Gutmann, que começou os Jogos Paralímpicos, e o Pilates. Eles nunca se conheceram, mas, na verdade, eles tinham a mesma ideia, eles tinham o mesmo princípio. O Pilates, ele foi enfermeiro no campo de prisioneiros e tinham realmente muitos feridos de guerra. O que ele fez? Ele começou a arrancar as molas das camas para os feridos começar a se fortalecer deitados ainda, começar a ter um tônus muscular. E uma vez que já tinha esse tônus muscular, eles daí ia ser muito mais fácil para levantar e continuar toda a reabilitação. O Ludwig Gutmann, a mesma coisa. Ele pegou aquele hospital
cheio de lesado medular. Na época, eles achavam que esse pessoal tinha que ficar deitado lá até ir a óbito. Ele falou, não, nós vamos começar a fortalecer esse pessoal na cama mesmo. E para já ir fortalecendo a musculatura, para poder levantar e continuar os exercícios numa sala de ginástica que ele tinha, que, se a gente for ver as fotos, são bem parecidas com as fotos do estúdio Pilates. Esse é o Wellington, que começou, tinha um tempo de 2:05, e depois de 2 anos tendo aula com a Alessandra, ele deu uma boa melhorada de tempo para 1:50. Esse é o depoimento dele. E olha aqui como é parecido o que ele precisa fazer na água e o que a gente faz aqui dentro do estúdio Pilates. Essa é a Alessandra dando aula para ele num aparelho que chama Cadillac, onde a gente usa as molas para criar resistência. As molas são muito parecidas com o músculo. E trabalhando a partir do centro, a gente consegue mais força, mais coordenação, agilidade. Esse é o Bruno, do Parataekwondo, que veio que em janeiro, estava com síndrome do piriforme. Depois que a gente viu que os atletas da Alessandra, que ela tinha dado aula de 1 a 2 anos, tinham dado muito certo, os próximos atletas que entravam, a gente falou, vamos fazer uma avaliação inicial e fazer outra depois de 10 aulas. E foi esse o nosso resultado. A dor, o que era antes está em vermelho, o que é depois está em verde. Teve uma diminuição da dor, ela parou de atrapalhar tanto para treinar, de 6:5. A dor durante o treino melhorou e a rigidez, que ele tinha falado que estava em 4 na escala, foi para 0. Aqui, quando a gente vai ver a flexibilidade, que era -6, ou seja, faltava 6 centímetros para chegar com o dedo médio no dedão, foi para 9 centímetros. E também a gente vê aqui uma melhora no dia a dia, no bem-estar do dia a dia, e uma melhora na consciência corporal. Esse aqui é o depoimento do Bruno, e aqui, trabalhando na flexibilidade dele, para poder chutar aqui a Carol depois. Aqui, a gente viu, aqui na parte de cima, a gente tem um colega nosso fazendo uma flexão lateral para jogar bola. Aqui embaixo, a Alessandra trabalhando na flexão lateral do Bruno. Aqui no meio, a Joyce fazendo uma torção. E aqui embaixo, o Pedro fazendo uma aula, fazendo a torção também. Ou seja, a gente trabalha o que vai precisar. Aqui a Débora fazendo uma flexão anterior e a Carol aqui no exercício que chama caixa curta, short box, trabalhando a centralização. No atleta, tá vendo que eles estão presos como o atleta do basquete estaria preso numa cadeira de roda para ajudar o apoio e exatamente o que ele precisa é mais força de tronco, é mais centralização, é controle de tronco, e tudo isso a gente trabalha. Aqui tem um videozinho que está relacionando também os movimentos que eles fazem e os movimentos do Parapilates. Ops, já foi? Os resultados que a gente viu
com esses atletas foram realmente melhorou o desempenho, melhorou a dor, melhorou a performance esportiva. Nossa bibliografia e só. Posso... Deixa aqui ou diz compartilha? Marta, pode deixar compartilhado, se você quiser voltar depois alguma imagem, alguma informação, aí eu compartilho novamente. A imagem está guardada aqui para a gente compartilhar, ok? Tá. Acho que a Cris está aí também, como ela tem todo o know-how também do basquete, ela pode fazer essas intervenções para a gente estar buscando uma associação da informação com o basquete. Você já falou muito bem com relação aos posicionamentos, né, na cadeira, né? Mas acho que o que a Cris puder também ajudar a ressaltar, e a Alessandra também com a técnica, né, de poder fazer essa discussão. O que eu posso fazer uma complementação, assim, tudo claro. que a Marta falou? De uma maneira geral, eu diria que o Pilates é uma técnica de reabilitação que também surgiu no pós-guerra, né? E a primeira experiência do Joseph Pilates foi com pessoas que tinham limitações físicas graves, tinham dores crônicas. Então, ele criou um sistema de exercícios específicos para tratar essas lesões. A gente viu a foto do paratleta que eu estava atendendo no Cadillac. Esse aparelho específico, ele foi projetado a partir de uma cama hospitalar, né? Então, tem toda essa correlação do que se praticava nesse início, nesse momento, guerra mundial, com a projeção que a gente tem agora, né? Então, os aparelhos específicos de Pilates, eles são muito rústicos, né? Eles não têm os ângulos são retos, enfim, são aparelhos que você olha no primeiro momento, você acha que é meio primitivo mesmo, né? Que é uma coisa, enfim, meio arcaica até. Eu diria também que, assim, quando a Marta fala muito em centro, a gente, nessa linha clássica nossa de formação, a gente entende que esse centro é o centro de força do corpo. Então, o que forma esse centro? É a musculatura abdominal, com a musculatura profunda da coluna, a musculatura extensora e flexora de quadril, com assoalho pélvico e diafragma. Então, quando a gente fala em centro, a gente tem os exercícios, os comandos específicos para fazer essa interação de força. Então, a gente tem força do assoalho pélvico, força do tronco, a força abdominal, e tudo isso propicia a estabilidade e mobilidade. Então, assim, o Pilates é uma técnica em que você estabiliza e mobiliza pelo centro. Então, o que a gente pode, né, já deduzir com isso, que o trabalho todo é focado no tronco. Então, quando você pega uma modalidade, por exemplo, eu tenho muita experiência com a natação, né, eu tenho os meus paratletas aí, nadadores, um taekwondo que me entrou recentemente. Quando você pega, por exemplo, uma técnica de basquete, onde a própria classificação funcional dos atletas depende do controle de tronco, depende do movimento, da amplitude que você tem de flexão lateral, de rotação de tronco, o que a gente faz dentro da técnica? A gente tenta trazer o mesmo gesto motor que é aplicado durante o jogo, enfim, vamos falar no alto rendimento. Então, a gente faz essa correlação o tempo todo. Então, o Pilates é uma técnica que, acima de qualquer coisa, proporciona um tronco forte. Então, assim, eu acho que tem 3 palavras que definem muito a técnica, que é estabilidade, mobilidade e alongamento axial. Então, o Pilates é uma técnica que é muito antigravitacional, e isso você proporciona, principalmente para o cadeirante, né, muito importante, que ele tente sempre se projetar para cima, mas com a mesma estabilidade e com uma melhor mobilidade. Certo? Não, perfeito, perfeito. Mais uma complementação, Cris, quer fazer alguma colocação a respeito dessa associação da técnica com o basquete? Acho que você também conhece já mais o trabalho das meninas, pode dar uma enriquecida, até porque nós temos muitos técnicos que estão acompanhando aqui também o de basquete, né?
ver o que é importante para nós e o que a gente pode vislumbrar com a técnica, com o Parapilates, que pode associar o nosso trabalho multidisciplinar dentro de uma equipe de basquete, né? Quais são os ganhos que você já vislumbra, né, com o conhecimento que você já tem da técnica, do trabalho? Então, na verdade, as duas explicaram bem essa parte, e a Alessandra complementou com o que eu ia falar, que é com relação ao tronco, né? Porque o jogador de basquete com cadeira de rodas, ele utiliza muito o tronco, e muitas vezes, de acordo com a classificação funcional, ele acaba tendo as suas limitações, mesmo porque ele está todo comprometido, amarrado, né, na cadeira, e ele só consegue utilizar os braços, né, de uma maneira que a gente, falando assim, grossamente, né, mas, e na verdade é aí que vem as dores e as lesões, né, principalmente a tendinite, né, que a gente conhece muito dos nossos jogadores. Então é importante, eu até gostaria que vocês compartilhassem de novo naquelas imagens com aquele videozinho do basquetebol, que é para os técnicos verificarem a importância de um treinamento de condicionamento físico e de preparação muscular para esses jogadores, porque eles sobrecarregam muito as articulações, principalmente de ombro, né? Então, assim, aquele vídeo ele é bem interessante, porque ele é muito similar aos movimentos que o Parapilates tem, juntamente com o que o basquete utiliza, né? Então, flexão de tronco, rotação, flexão e extensão. Então, eu acho que foi um vídeo bem interessante que vocês colocaram e estão desenvolvendo, né? E quando as meninas chegaram para mim na aula da pós, né, e falando do método, eu achei muito interessante porque ele complementa muitas coisas que a gente não pode fazer dentro de quadra, né? Então, deitar o atleta no Cadillac, deitar o atleta próprio no solo, né, para fazer alguma movimentação, muitas vezes a gente não consegue fazer isso em quadra. Então, isso é um complemento que vem a calhar e que vem diante das necessidades do técnico de basquetebol em cadeira de rodas. Você quer colocar, Marta, o vídeo de novo? Eu acho que seria interessante você colocar aquele vídeo... Do basquete? Do Pedro, né? Do Pedro, e até, eu acho que a aula fortalecimento de ombros 3. Eu posso dar uma compartilhada aqui. Posso dar uma compartilhada aqui. Ah, legal. Então, vai lá. Isso aí. Essa aula é bem interessante. Você está vendo? Aliás, eu acho que agora eu posso entrar aqui um pouquinho e falar como que foi a criação do canal do YouTube, que é muito legal. A gente pede que vocês deem like, se inscrevam, que ajuda muito as meninas que têm um super trabalho. A Marta que edita todos os vídeos e as duas instrutoras aí. Então, por favor, gente, se inscrevam no canal e assinem os vídeos, porque eles são muito caprichados e a gente se dedica bastante para vocês poderem fazer em casa. Eu vou compartilhar, estou só abrindo, que está um pouco mais lenta a internet, mas eu vou compartilhar o último vídeo que a gente fez, que foi o fortalecimento de ombros, que inclusive tem uma playlist dedicada a isso, onde todo mundo pode começar desde a aula 1, a gente já está na aula 6, e fazer fortalecimento específico para cadeirante, basquetebol e tênis em cadeira de rodas também, né, Marta? Né, Lê? Isso, específico também, ombro, a gente vai falar da parte superior, é uma lesão muito frequente na natação, né? Então, eu acho que os exercícios, eles acabam servindo para todos, né? Independente da deficiência. Mas para o basquete, como a gente vai mostrar depois, a série ela foi muito pensada exatamente como a gente falou, né? Que a Cris complementou, que foi o trabalho específico de tronco e com gesto motor muito utilizado aí na prática do basquete, na técnica do basquete. E na coisa de empurrar a cadeira de roda também, que acaba com qualquer outro. Vou adicionar o vídeo aqui. Aí. Já estão vendo a página do YouTube, né? Do Parapilates. A
Marta orientou que tem que procurar com técnica para Pilates, né? Para ficar mais fácil de achar, né, Marta? Não, é método para Pilates. Desculpa, é método. Isso, sabia que tinha um termo. Um termo, é isso. E se a Alessandra quiser comentar agora, em cima. Então, Alessandra. O Pedro é meu filho, tá? Ele é basqueteiro, e aqui a gente simulou ele estando numa cadeira de rodas e tendo uma paralisia nas pernas. O Pedro faz educação física também, então ele vivencia todo o nosso movimento, ele tá junto, né? Então ele fez a representação aí de que como se ele não tivesse a mobilidade completa na parte inferior. E a gente vai focar nos movimentos aí para desenvolver bem o core. Claro que isso depende aí do nível, né, de deficiência de cada atleta, o nível de limitação. Então, a gente focou bem nessa parte de flexão de tronco, né, nessa extensão, na extensão de ombro. E sempre o comando para ele foi que ele mantivesse o centro ativo, né, que é exatamente esse comando aí dessas diversas forças interagindo ao mesmo tempo para que ele trabalhe, então, exatamente aquilo, é mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo, é um trabalho muito, muito dinâmico, né, do Pilates. Então, esse é um trabalho que a gente pode estar desenvolvendo com os atletas no solo. Veja que é necessário você ter um colchonete com uma densidade confortável, uma caneleira para fazer uma sobrecarga, a própria bola do treino. Mas aí, depois, no estúdio Pilates, com os outros aparelhos, que a gente consegue fazer um trabalho bem interessante também. Nessa época de quarentena, já que eu não tinha acesso ao estúdio, eu acabei inventando umas coisas na minha casa, peguei lá uma cadeira, peguei banda elástica e tentei fazer o mais parecido possível com o que seria o estúdio, o aparelho mesmo como ele é. Aí eu estou falando que, basicamente, aí, como a gente fez a engenhoca aí essas são fitas elásticas, não, são fitas de vedação de geladeira. E você vê que a resistência que vem de cima, e como elas são elásticas, assim como é o nosso corpo, dá para trabalhar bem esse antigravitacional, esse alongamento axial da coluna e um fortalecimento todo de core, de cintura, para ajudar a estabilizar e fazer com aqueles movimentos depois rápidos e fortes com a ajuda do centro. Então, assim, nesse trabalho, ela mantém uma isometria no tronco e que permite aí uma mobilidade, enfim, que você trabalhe alinhamento, simetria, a partir desse centro, e aí cabe bem o que a Marta colocou no início, né, que eu trabalho a partir do centro, a partir dessa isometria forte. Então, o que ela está fazendo... Você que está fazendo, Dani? Com a força da borracha, é o efeito da força elástica das molas. E vale ressaltar, né, que durante a prática... Eu me perdi aqui nas abas, perdão, Marta, sou eu. Todo mundo viu aqui tudo. Perdão, eu estou tomando conta de todas as redes sociais aqui. Marta, pode falar? Põe a aula 3. Não de matchwork, desculpa, vai descendo. Aqui. Mas esse pretinho aí. Peraí, vamos olhar na playlist, tá? Na playlist dedicada, vocês podem ver que está aqui. E a gente consegue olhar a aula 3, certo? Fortalecimento de ombros 3, aquela com a camiseta preta. Sobe. A segunda, lá em cima. 3. Mais um, não.
Errei. 4. Perdão. Essa 2. É 5. A 5. Deixa eu ver. Essa? Não, desculpa. Então, a 3. Essa. Essa é interessante também. Dá uma corrida lá para frente. Trabalho super fácil de fazer. Também dá para fazer na própria cadeira de roda, só com uma banda elástica. Também mantendo centro, estabilidade. Agora, por exemplo, a partir do momento que o paratleta ele frequenta, ele treina no estúdio, ele começa a usar, então, em substituição a essa borracha, as molas. Então, por exemplo, essa cadeira em que eu estou sentada demonstrando exercício é uma cadeira em que ela se chama Baby Chair. Os cadeirantes se sentem muito confortáveis, porque ela é ergonômica para quem utiliza a cadeira. Eu vou mostrar aqui, eu vou ver se eu consigo colocar um som, o nosso vídeo de introdução. O que vocês acham, meninas? Perfeito, perfeito. Vou tentar colocar aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir, tá? Foi o que o... Vocês estão conseguindo ouvir? Aumentar o som? Dani, você pode colocar o... Você está ouvindo... Você está usando o fone? Estou usando o fone. Desconecta o fone e deixa o som ambiente do seu laptop. Tá bom. Dá para ouvir bem, né? Vai captar. Começa de novo que dá para captar. Perfeito. Então, vou voltar aqui. Ver se vocês conseguem ouvir. Perfeito. Esse é o Elison, paratleta da natação. A gente estava fazendo sempre para precisar. Esse paratleta, o Elison, ele faz parte hoje da equipe de base da seleção brasileira. Então, possível candidato aí a Paris 2024. O mesmo atleta. Então, o Pilates ele me ajuda muito a aumentar meu melhoramento da flexibilidade, porque é um ponto muito importante na natação. Me ajuda muito a fortalecer meu core, assim, que ajuda no equilíbrio da natação, ajuda a deixar o nado mais fluido, ajuda eu a gastar menos energia e andar mais rápido. Rola, vai baixo. Ombro, cabeça, para, pra cá, ajuda no diretor bem fora. Iniciando bem, puxando para o chão. Isso. Leva para o teto e volta lateral. Ótimo. Mais uma só. Puxa atrás. Ele aqui, ó, tá ligado? Com o core, só você sustenta. Inspira afastalado. Empurra para baixo para trás e leva a cabeça. Estica. Inspira, leva. Because of the Pilates, I'm much more conscious about my body to try and do kicks better. So I'm much more conscious of when I do a kick to like keep the shoulder down, to try and keep it back, and try and use this more than twist with this and then twist. Round. Yes, and go. Eu não gosto de ficar dando. Isso aí é bom. E é construir a cima do homem. E nem pega de flash. And now, face here. Use this. Minha sustentação melhorou, tipo, consegui sustentar a perna melhor e, tipo,
tenho ficado mais tranquilo na hora de lutar também. Vai ser bem interessante, né, meninas? Essa... E aí, em janeiro, 2 meses depois, o cara sobe sem ajuda. E nada, 1 mês depois. E aí, centro, sempre centro. Duas. É muito mais difícil que outro lado. Então, esses são exemplos, né, de como a gente trabalha especificamente aí com cada atleta, trabalhando sempre, enfim, a individualidade, né, e de acordo com a modalidade, né, então a gente tem essa experiência com a natação, com o taekwondo, e a gente está muito aberto aí a fazer um trabalho bem específico com os atletas do basquete também, porque o potencial é enorme, e a gente tem certeza que a melhora, como a gente já descreveu os benefícios, vai ser muito significativa, né? Então, essa chamada que a gente quer trazer para os técnicos, né, que a gente pode... Existe uma ferramenta que se chama Parapilates, para lapidar o treinamento específico dos atletas. Bom, eu vou fazer uma observação, eu tinha conversado com a Marta também, quando a gente estava na preparação para essa live, né, para apresentar esse método para os técnicos de basquete, todos que estão acompanhando, e a Cris, eu acho que a gente pode trocar uma ideia em relação ao basquete, que é o grande, que eu vejo como grande vantagem, a questão do equilíbrio também. A gente que trabalha com atletas há muito tempo do basquete, a gente percebe que o basquete em si já dá um ganho de equilíbrio enorme para um atleta cadeirante. Ele tem uma consciência corporal muito maior em relação a quem não tem um trabalho no nosso caso especificamente de basquete, eu creio que todas as modalidades que ajudem o atleta com deficiência a se desenvolver devem dar esse tipo de ganho. Mas eu percebi que essa ferramenta, o Parapilates, como trabalha com essa consciência corporal e a questão do equilíbrio, né? Eu creio que certamente ele deve acelerar muito a possibilidade do atleta alcançar a sua potencialidade numa cadeira de rodas de jogo, porque vai estabelecer esse trabalho muito focado também nessa questão, não só da força, né, da questão da flexibilidade, mas principalmente na questão do equilíbrio. Comentei com a Marta que muitos atletas, quando chegam para treinar, e no começo que você vai orientá-los, inclusive para sentá-los bem numa cadeira, ter uma cadeira adaptada a ele, que é para ganhar equilíbrio, tudo, né? O trabalho todo feito para isso, as amarras são para ganhar também equilíbrio e estabilidade. Ele vê um atleta que é da classe dele e fala, não, eu não sou daquela classe ali não, o que aquele cara faz eu não faço. Então, o que é a diferença? A diferença é, além de todo o treinamento que a gente executa, né? Com o tempo ele vai ganhar habilidade, vai ganhar tudo, condicionamento, mas o equilíbrio que é um grande diferencial. Ele consegue ter a percepção e explorar o máximo do seu equilíbrio dentro da sua potencialidade, né? Houve até um debate no dia que nós estávamos conversando eu estava conversando com a Marta sobre isso, a preocupação do atleta de mudar de classe. Um atleta que estava junto com a gente, o Mário, ele falou, não, mas o atleta vai mudar de classe. Não, não é isso. A pessoa vai adquirir a sua potencialidade e vai conseguir explorá-la ao máximo. Então, tudo que a gente pode fazer e apresentar para o atleta, oferecer ao atleta num momento de desenvolvimento e treinamento é importante. Eu vejo o Parapilates como uma ferramenta que complementa e vai ser muito importante também para ter ganhos mais rápidos, de repente, nesse processo de adaptação. Foi o que eu conversei com ela, não sei se você quiser complementar alguma coisa, que acho que tem muito a ver com isso, né? Não, com certeza, porque muitos, quando chegam, nós temos que trabalhar praticamente tudo, né? Até a transferência de uma cadeira para outra é importante que ele consiga adquirir força muscular para isso, né? Para que não dependa do técnico ter que transportá-lo da cadeira de dia a dia para a cadeira de basquete, por exemplo. Então, para tudo é importante, né? E eu queria que vocês falassem, Alessandra, Marta, o atleta que quiser praticar com vocês, o que precisa para estar
participando desse projeto, se vocês vão realizar algum tipo de qualificação para outros profissionais, né? Porque a gente entende aí que nós temos equipe no Brasil inteiro, que nem todos vão ter essa oportunidade de estar trabalhando com vocês. Então, não sei se vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido. Queria que vocês falassem um pouquinho como que seria isso, né? Por exemplo, o professor Lincoln lá em Brasília, ele não consegue trazer os atletas dele aqui para trabalhar com vocês. Como poderia ser feito isso, né? Então, para os atletas mesmo, a gente podia começar com quem está em São Paulo para começar a treinar com a gente no estúdio. Agora, para quem está em outros estados, eu acho que seria assim, bem interessante entrar em contato com o pessoal, com os professores de Pilates que foram certificados no método clássico, para vir trabalhar com a gente um tempo, para vir ver, porque precisa ter, para começar, a certificação do Pilates clássico, para depois estudar um pouquinho sobre as deficiências, sobre a modalidade, e depois vir trabalhar com a gente um pouco para ver como é que a gente acaba adaptando. Que nem, por exemplo, nesse vídeo, sem estar no estúdio, o que eu fiz? Eu catei uma cadeira, 2 bandas elásticas, um tubo, e fiz o que eu pude fazer mais parecido com seria a baby chair. Alessandra, quer... Eu diria que, assim, a gente pensa, assim, em compartilhar essa experiência com outros profissionais aí do Pilates, que podem, né, ser profissionais de educação física ou fisioterapeutas. Essas condições, elas são primordiais, como ter a certificação no método Pilates clássico, ter o conhecimento um pouco mais aprofundado do paradesporto, isso eu acho que é fundamental, ter conhecimento, claro, aí da modalidade, eu diria até, vou me aprofundar mais, eu acho que eu sempre tenho uma frase que é minha, você tem que sentir para saber como estar no lugar do paratleta. Então, essas são condições aí que o profissional, ele tem que ter. A gente trabalha com Pilates há muito tempo, né, e até uma coisa bizarra, porque sabe-se que é uma técnica que surgiu lá no pós-guerra mundial, que a técnica começou com pessoas com limitação física muito grave, mutiladas, amputadas, fraturadas, mas na prática, o professor de Pilates, a maioria, ele não quer trabalhar com pessoas que têm uma limitação um pouco mais grave, ele quer trabalhar sempre com pessoas mais saudáveis, entre aspas, né, porque muitas vezes a pessoa saudável, ela tem tanta dor, ela está tão limitada que ela não se mexe, e os nossos paratletas, a gente vê que tem uma mobilidade muito melhor. Então, no futuro, eu penso, sim, que isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser... o nosso país é muito grande, a gente tem que trazer mais pessoas para o esporte mesmo, para o paradesporto, e a gente precisa dar do suporte para tudo isso, que é a ferramenta para Pilates, né, como a gente falou, que é uma técnica aí de reabilitação e de condicionamento físico, as duas coisas trabalham paralelamente, né, na prevenção aí na prevenção e no tratamento de lesões. Então, no futuro, sim, a gente quer compartilhar isso com outros profissionais. Eu acho que, assim, para responder mais especificamente, objetivamente, a pergunta da Cris, em todos os estados tem estúdios Pilates clássicos. Então, por exemplo, se o professor Lincoln falasse, eu quero agora que os meus paratletas comecem a fazer o Parapilates. A gente tem que, então, criar um link e falar
ver quem vocês têm aí em Brasília de Pilates clássico para entrar em contato com a gente, para a gente poder fazer, sei lá, esse triângulo. Nós, o profissional de Pilates que está aí na sua cidade, no seu estado, e a equipe daí, de cada estado. O Lincoln, aí em Brasília tem um estúdio que se chama Legítimo Pilates, e o coordenador, eu acho que eu conheço pouco, mas do pouco que eu conheço, ele está sabendo desse movimento que a gente está fazendo. Eu acho Legal. Que no futuro a gente vai ter que agregar os profissionais que queiram, né? Você não pode obrigar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo já de uma coisa chata que ocorreu, de ela não é atleta, mas é uma garota que tinha uma má formação no braço, então ela não tinha a mão direita, e negaram para ela fazer pilates no estúdio. Então, a profissional falou para ela, não, desculpa, aqui você não pode fazer pilates. Sim, foi o que aconteceu com a Carol. A Carol do Taekwondo. Meninas, então, tem um trabalho que eu desenvolvo aqui dentro da universidade, aqui da Universidade Católica, onde eu treino a minha equipe de basquete. A minha intenção, inclusive, de levar o projeto para a Católica com apoio do professor Elvio, que é o coordenador da Educação Física Adaptada, que eles chamam lá, né? De exatamente aproximar o basquete, né? O atleta de basquete, o time de basquete nosso, à universidade. Tanto que a gente tem lá no grupo que eu trabalho, meu treinamento com os meninos, eu tenho sempre a participação de alunos da educação física que fazem um estágio de 20 horas opcionais para eles. Então, eu posso passar um pouco de informação também, que ajuda na formação de novos profissionais, porque hoje eu tenho uma visão que hoje, no país, eles dão esse tipo de trabalho de conhecimento na universidade, por mais que seja muito superficial, se fala das modalidades paralímpicas, né, para o professor, o aluno de educação física, porque na época que eu fiz, nem a atividade adaptada tinha, né, então a gente teve que aprender na prática mesmo, acho que um pouco como vocês estão fazendo agora no método, né, tendo conhecimento, claro, não se aventurando, mas tendo conhecimento, tendo que fazer as adaptações, pensando, como a Marta falou, trazer um caráter científico, até para se ter um legado desse método, né? E eu acho que é importante que quando nós retornarmos, espero que em breve, para poder voltar a treinar, é um diálogo que a gente pode fazer com a própria universidade, porque lá tem, a Universidade Católica tem a fisioterapia, de repente preparar alguma espécie de, ou uma live dessa, ou um bate-papo, ou até mesmo um curso presencial, para que se possa trazer o método, para se apresentar, pelo menos para quem está na educação física, na fisioterapia, e saber que existe até para não ter esse tipo de situação, da pessoa com deficiência chegar e ter uma negativa, dizendo que, na verdade, é muito mais a falta de adaptação, de preparação do profissional, né, no caso, de informação, digamos assim, né, nem má vontade de ter o atendimento também à pessoa com deficiência. Acho que também é um passo que é interessante da gente pensar no futuro de conseguir compartilhar, e eu vou também ver o que você disse do contato aqui, depois eu pego com você algum contato mais próximo para conversar, porque ele pode também estar trabalhando, fazendo conhecendo o projeto para ver o que ele pode estar agregando e até usando, né, para enriquecer o conhecimento deste profissional também. Não é isso, Cris? Pode ser um caminho legal também de levar para dentro das universidades. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho uma irmã que mora em Salvador, né? E recentemente eu estive lá, o namorado dela é de surf, e eu dei uma pequena aula prática e teórica para eles, a minha irmã também é nadadora, e levei o Parapilates. Então, qual foi a ideia despertada neles lá? Opa, então nós vamos tentar pensar aqui no Parasurf, trabalhar com a natação. E o que ele me falou também, que lá não tem tanto profissional assim preparado, talvez para dar conta aí da demanda. Então, se a gente puder plantar essa sementinha, e tanta no Brasil, que é tão grande, né, que é tão rico, eu acho que esse é um dos grandes... Eu ficaria muito feliz, assim, sabe, de poder compartilhar. Eu tenho certeza que tem muitos profissionais aí que
não sabiam, mas que estão abrindo caminho para essa área também. Eu acho que alguns desses instrutores de Pilates que estão no resto do Brasil, em outros estados, podiam vir passar umas semaninhas aqui com a gente e pôr um pouco a mão na massa, já começar a descobrir como faz, como que a gente adapta para cada deficiência, trabalha especificamente para cada atleta. É importante saber que é um trabalho individual, sempre só o instrutor e o atleta. E é só entrar em contato com a gente. Vale lembrar, né, Marta e Alessandra, que quando eu dei a primeira aula para vocês lá no curso da pós, eu estava ao Lincoln, tinha retornado da Alemanha, foi aquela época que eu tive um acidente, e elas me indicaram o Pilates para fazer a reabilitação, e foi o que me salvou. Hoje eu estou andando por conta disso, né, porque eu já tinha tentado inúmeros tratamentos, inúmeras coisas, e isso me salvou, assim, né, eu acho que foi um para-pilates comigo também, né, porque eu estava bem ruim na época. É muito importante também falar que para Pilates é bem-estar, né, meninas? Bem-estar. As pessoas que têm algum tipo, não necessariamente são atletas, mas querem melhorar a qualidade de vida, que tem algum tipo de comorbidade, enfim, contem aí da Midori, enfim, todo mundo. A Midori, só falar rapidamente dela, é uma paratleta que a pandemia me trouxe, né, porque ela me procurou exatamente nesse período em que ela ficou sem a fisioterapia convencional, e se sentiu muito segura em começar, né, toda a prática no estúdio, com tratamento individualizado. A Midori é uma paratleta que tem, na verdade, ela usa a natação para reabilitação também, mas ela tem paralisia cerebral. E ela tem 50 anos hoje, e assim, o resultado que ela está mostrando em relação à parte motora, assim, é impressionante, a velocidade com que ela está ganhando controle. Aí vamos jogar de novo, o tronco estabilizado, ela corre, né, do jeito dela, ela tem uma locomoção que não depende de ninguém, então o que eu vejo que o Pilates dá muito para os paratletas, a independência funcional, né, essa autonomia, então a gente vê na modalidade e no dia a dia deles também. É muito satisfatório, riquíssimo, enfim, de todos os aspectos. E eu, por estar conhecendo mais de perto assim, o projeto delas, até por ter feito recentemente um projeto junto com elas, tenho indicado bastante atletas, né? Então, do tiro com arco, do basquetebol em cadeira de rodas, às vezes falta um pouquinho aquela questão do técnico desses atletas conhecer o que é o Parapilates, para que esse atleta vá realmente. Então, eu sinto isso. Às vezes a gente conversa com o atleta e fala do método, explica, e às vezes o atleta acha que fica meio com receio. Então, essa live foi bastante importante, vai ser muito importante a divulgação dela, para que esses atletas e esses técnicos se sintam confortáveis de entender quem são as pessoas que desenvolvem o método. Tá? E eu acho que é importante dizer também que o Parapilates, ele não substitui a fisioterapia e não substitui o condicionador físico do técnico, nem falar. Ele é um complemento, ou seja, o paratleta vai continuar precisando da fisioterapia e do condicionamento físico de quem treina ele, mas o Parapilates vai dar um apoio para tudo isso. Ele é um complemento para poder desempenhar melhor o esporte. A gente não está te ouvindo. Desculpa, eu desliguei aqui para não atrapalhar vocês. Quando nós conversamos a primeira vez, a gente entrou exatamente nesse detalhe, porque com
quantidade de lives que a gente tem feito. Então, existem fisioterapeutas também prescrevendo atividades também que em algum momento incomodam um pouco quem é o condicionador físico, aonde vai um, até onde chega o outro. E aí a realidade que a gente conclui, eu pelo menos concluí, até principalmente depois que eu lhe conheci, Marta, porque você tem essa vivência da educação física, tem da fisioterapia, o próprio Pilates, a gente percebe que, na realidade, você tem que integrar todas essas atividades e garantir que o atleta, ou que mesmo uma pessoa que é uma pessoa que não é ligada a uma atividade de alto rendimento, ela possa ter um ganho corporal, digamos assim, condicionamento, equilíbrio, percepção motora, que isso é importante para todos, não é só para um atleta. Por exemplo, a gente vê muito comentar de atleta que, quando começa com a gente, né, Cris, não quer nem sair de casa. Depois, a mãe fala, não acha mais esse menino, ele está aqui, daqui a pouco ele está lá no playground, daqui a pouco ele está lá, vai na padaria. Então, a atividade física garante à pessoa que tem deficiência, especificamente, uma mobilidade e uma autonomia. Então, não são situações que concorrem, são situações que se juntam para dar um melhor condicionamento ao atleta. Apesar de alguma situação ou outra, há uma intersecção de atividades. O condicionador físico, o preparador físico, ele, na atividade dele, ele também está trabalhando com prevenção. O fisioterapeuta também. O próprio método do Pilates dá um ganho de condição física também. Flexibilidade. Então, está muito próximo. Acho que é importante a gente trabalhar junto e vejo depois que eu conheci, entendo que é importante, desde que o clube, a equipe tenha condição, um trabalho desse, ele pode ser certamente incluído num planejamento de alto rendimento, para você garantir, principalmente essa questão que eu levantei no início, do equilíbrio do atleta, que a gente busca, muitas vezes, além do condicionamento, até uma cadeira, uma amarra faz diferença, mas essa consciência corporal que o método apresenta, né, de possibilidade de dar ao atleta, vai ser muito importante. Acho que é bem bacana, não só para o atleta, mas para a pessoa que está no seu dia a dia, né, que tem uma deficiência, ou quem não tem, para poder até diminuir essa questão das lesões e dores, né. E ajuda também. Então, em relação a isso, a experiência que a gente tem com as outras modalidades funciona super bem. Então, a gente entende que faz parte da equipe multidisciplinar, né, que todo mundo fica em prol do atleta mesmo. E a gente não se entende, né, todo mundo sabe, mas todo mundo depende um do outro ali, né, então a gente é só um suporte a mais para que o treinamento ou a reabilitação seja bem harmoniosa. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta que o pessoal está colocando aqui, né? O pessoal está dando para... Vamos a perguntas. Eu estou colocando aí o pessoal que está fazendo deixa eu ver aqui, ó, tem que foi um desenho, não aparece, deixa eu ver quem mais que... Vera Brandão. Uma coisa que a gente conversou com o Mário na sexta-feira, uma pergunta dele foi, mas o fato dele estar com a coordenação melhor, com mais equilíbrio, não vai fazer ele mudar de classificação funcional? E, basicamente, o que eu falei, não, ele vai continuar com a mesma deficiência, mas dentro vai continuar na mesma classificação funcional, mas vai jogar melhor. E por isso não vai mudar de classificação, porque ele está jogando melhor, porque ele está com mais controle. Cris, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Sobre a classificação funcional? Eu também não vejo como mudança de classificação funcional, porque a deficiência que ele tem é aquela e pronto, né? O que vocês vão trabalhar com o método são músculos acessórios que possam contribuir para aquele que ele tem uma deficiência, um déficit, entendeu? Mas não necessariamente que vá conseguir chegar a um nível de passar de 2 para 2,5, de 2,5 para 3. Não vejo esse processo. Tá? Mas vai jogar melhor. Vai jogar melhor exatamente por aquilo que a gente já conversou. Ele vai ter um ganho
um ganho de benefícios desses músculos acessórios mesmo, né? Então, equilíbrio, o core, o tronco, o fortalecimento, né, da musculatura do ombro, deltoide, a questão do trapézio, todas essas questões que a gente utiliza muito no basquetebol em cadeira de rodas e que vocês vão intensificar de uma maneira diferenciada de nós técnicos dentro de quadra, né? A gente sabe que muitos dos nossos atletas têm muita dificuldade de comparecer a uma academia, por exemplo. Eles também escutam muito que o professor que está na academia não está qualificado para atendê-los. Eu tenho muitos atletas desse tipo, né, que já foram para uma academia fazer um condicionamento físico e chegar na academia e não ter acessibilidade para ele, ter uma catraca na porta. Então, assim, às vezes a gente sofre com isso, né? Então, a gente tem que usar os nossos recursos, os nossos métodos em quadra para suprir essas necessidades, coisa que o Parapilates vem de encontro às nossas necessidades. Cris, mas não seria impossível, né? Por exemplo, quando você avalia na classificação, o movimento de inclinação lateral, de rotação do tronco, por exemplo, um atleta que está numa revisão, assim, de classe, poderia acontecer, dele, por exemplo, de um 2, de estar ali meio na borda de um para o outro, e de repente, com o treinamento, ele tem um controle melhor, assim, de tronco. Eu acho que o que poderia acontecer é da classe 1 para 1,5, você concorda, Lincoln? Que é uma das classificações mais difíceis e mais fácil da pessoa, do atleta estar em R, que é aquela reavaliação. Né? Porque a gente costuma dizer que essa classificação é uma das mais difíceis de se fazer, de se acertar, que é se o atleta é 1 ou se o atleta é 1,5. Então, o próprio classificador tem muita dúvida e acaba deixando esse atleta como R, que é uma possível reclassificação no futuro. Mas eu não vejo o método especificamente fazer que ele vá de 1 para 1,5, entendeu? Se ele for 1,5, ele vai ser e pronto, entendeu? Assim como a gente treinando esse jogador em quadra, ele não vai passar a ser 1,5 porque treinou muito, entendeu? Isso daí é muito das lendas que a gente vê dentro da classificação funcional, né? Isso aí tem muito a ver, Cris, digamos assim, com a experiência até mesmo da banca que ele passou de classificação, com a banca regional, a banca local, né? Pessoas com menos experiência numa primeira avaliação. E não é também essa coisa de sair de 1 para... Não é para sair de 1 para 4, mas pode aquela diferençazinha de meio ponto, pode até ter uma dificuldade de inicial, principalmente, eu entendo que quando são quando são alunos que estão em início de atividade, começando a conhecer a modalidade, então você pode ter, não é que ele ganhe a classe, né, que ele suba de classe, é porque pela experiência que ele tem, pelo nível de treinamento que ele tem, ele ainda não tem total domínio do jogo, domínio da cadeira, o domínio até mesmo a cadeira faz diferença. Você pegar um atleta que tem uma classe, você colocar ele numa cadeira que não é própria para a classe dele, ele vai perder equilíbrio. Aí, aparentemente, ele pode perder também volume de atuação e dar uma impressão falsa de que ele não tem o desempenho, né, funcional que ele deveria ter normalmente. Até uma faixa mal colocada, até uma faixa que não tem uma cinta abdominal, né, uma faixa abdominal, tudo isso interfere. Eu queria só agradecer a presença do Augusto, que está chegando aqui. Ele é o presidente do Comitê Nacional de Basquete em Cadeira de Rodas de Portugal. Ele esteve conosco, nós fizemos a divulgação numa live. Eu fiz a divulgação da nossa live do Parapilates para o grupo que estava no sábado com a gente, os técnicos das seleções de Portugal também. Acho que depois a gente pode até pensar em compartilhar essa live com eles, né, todos, para que eles possam ver. De repente, até pode pintar algum intercâmbio lá com eles, trocar umas ideias. Eu acho que eu queria só reforçar o que a Cris comentou, no sentido de se há a expectativa de se ter um treinamento mesmo. Você falou das pessoas irem para São Paulo para ficar uns dias com vocês, mas se vocês hoje já fazem esse treinamento, alguém até perguntou aqui se só seriam fisioterapeutas ou também profissionais de educação física que poderiam estar acompanhando esse método. Eu percebi que existe uma necessidade de ter já um conhecimento além do Pilates, né, o tradicional, né, que é o termo que você usou, né, Alessandra? Tradicional, né? Clássico.
Clássico, ter também um conhecimento das modalidades paralímpicas, até para você poder aplicar e associar a técnica ao movimento que o atleta usa no seu dia a dia, né, de treinamento, e também, como você falou muito bem, né, a gente sabe que, de vez em quando, a gente senta na cadeira para jogar, a molecada quer dar toco na gente quando a gente está jogando, mas é importante também você entender, para você saber a limitação que se tem, que é diferente no caso do basquete, você está jogando em pé, né, no basquete andante, ou você está sentado, você tem um outro campo de visão e a própria cadeira é uma forma diferente de você ocupar o espaço na quadra. Mas vocês pensam em ter uma metodologia de treinamento, de capacitação, de repente, para um estágio, alguma coisa nesse sentido, que as pessoas possam, tendo essa base, acompanhar melhor esse método? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. No momento agora, está mais difícil eu conseguir um N para mostrar o desenvolvimento dos atletas. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer um monte de avaliação inicial para depois comparar, que nem vocês viram naquela tabela, depois de 10 aulas, depois de 20 aulas, e aí entrou a pandemia e a gente teve que parar de dar essas aulas dentro do estúdio. Okay. Mas, sim, a ideia durante a pandemia, eu particularmente, eu não parei de atender, né? Como eu trabalho individualmente, eu continuei. Então, os paratletas que eu acompanho, eles mantiveram os treinamentos, né, com toda a segurança, com todo o cuidado, trabalho individualizado. E o que eu queria ressaltar é que essa técnica do Pilates clássico, ela obedece exatamente os níveis de habilidade. Então, você começa com a prática, os exercícios mais básicos, e você evolui para o nível intermediário, nível avançado. Então, você tem toda uma evolução motora dentro da própria técnica do Parapilates. E, por exemplo, os que mantiveram o treinamento, eles continuam em evolução, eles pararam o treinamento mais específico da modalidade, mas eles vêm, assim, desenvolvendo o controle motor dentro do desempenho de cada um. Então, o que a gente espera é que eles voltem, isso vai acontecer agora no alto rendimento, com um controle muito melhor do que quando pararam de treinar. Então... Bacana. O Mário fez uma pergunta aqui, ele ficou interessado em relação aos atletas, o atleta ou pessoa que tem a paralisia cerebral. Você comentou, acho que foi a Marta comentou, de uma senhora, né? Fui eu que comentei isso. Ele perguntou aqui, ó, ele falou, o atleta PC pode ter ganhos para ajudá-lo a equilibrar algumas absurdas dificuldades na hora de classificar em atletas com deficiência, classificação? Para você ter pelo que eu entendi da pergunta, é que a dificuldade que se tem hoje é de fazer a classificação, no caso do basquete, de atletas que são PCs, que não é muito comum, né? Muitos até caminham, né? E acaba que ainda mais que hoje, a Cris sabe disso, está tendo uma movimentação a nível mundial em relação à questão da elegibilidade, né, dos atletas, se eles podem ou não jogar na cadeira de rodas do basquete. Aí, a pergunta do Mário, acho que foi nesse sentido, porque você falou que a pessoa que você citou, que era PC, ela teve ganhos de velocidade, né? Você estava explicando? Isso, ela tem, mas a modalidade dela é a natação, e que tá bem, né? Ela não tem tanta destreza, tanta agilidade. Eu vou até perguntar para ela se ela já tem essa vivência com o esporte coletivo. Mas ela é atleta, Alessandra? Ela está na iniciação, ela tem vontade não do alto rendimento, né? Ela usa talvez uma modalidade para reabilitação, né? Então, aí, de qualquer forma, na questão da reabilitação e de outros ganhos de capacidade física, condicionamento, sim, fantástico. Ajuda muito, Sim, fantástico. Equilíbrio, né? Somente equilíbrio. Exatamente. Eu estou compartilhando aqui, a Dani colocou, né? Então, isso aqui não é no caso do basquete, mas essa aula foi feita para os do Para Taekwondo.
E eu falei, gente, como é que eu vou dar uma aula sem saber como é que é não ter um braço? Então, eu peguei, amarrei meu braço, falei, vamos agora fazer essa aula inteira de match, que é o nosso trabalho no solo, com o braço amarrado. A aula em seguinte, eu tentei fazer para os amputados, para o futebol de amputados. Aí eu tentei usar o menos possível a minha perna, que é na outra aula, o match 1A. Só para ver como a gente tenta se colocar no lugar deles e ver como é que é fazer essas coisas todas com a deficiência. A próxima, Dani. Lembrando que esse é o canal lá do Para Pilates, né? Se o pessoal quiser conhecer, tem todos os vídeos lá. É interessante... Aqui, estão conseguindo ver? Que aí eu já usei bem menos a perna, só para... Que é bem uma coisa de... A pessoa que está dando a aula do Para Pilates precisa sentir no corpo. Então, por isso que quando a gente fala assim de outros profissionais de outros estados, eles teriam que vir ficar um tempo com a gente para realmente sentir os exercícios e sentir o que os paratletas vão sentir. Eu participo de um grupo da Rede Sara, né? Porque Sara Kupchak, né? Eu compartilhei lá também esse link, talvez algumas pessoas possam depois acompanhar, que fica lá disponível, né? Interessante até para que as pessoas que estão, de repente, nesse momento, dentro de um hospital ainda de reabilitação, uma oportunidade que tem de complementar o trabalho sendo feito a nível interno do hospital e ao sair ou complementar com atividades também de condicionamento, né? De parapilates, quer dizer. A gente estava falando, quem sabe não sai uma certificação do método para Pilates por aí, hein? Vão vir umas novidades aí, então, quem sabe? É verdade. Só para uma informação, a ACD aqui em São Paulo, ela tem já um departamento de Pilates, mas legal. Específico para esse momento inicial, né, para uma fase mais aguda de lesão. Mas é um Pilates voltado mais para a reabilitação do que para o condicionamento, né, para o esporte. E aí a gente, né, falando em alto rendimento, por isso que a gente coloca, enfim, todas essas condições. É uma questão de alto rendimento mesmo, trabalhar com os atletas. E tudo isso é um trabalho de centralização, você vê que a gente tenta mexer o braço sem mexer o resto do corpo, pela estabilidade muscular. O Dani, aquele vídeo do basquete, só tem aquele, é do Pedro, né, que é o seu filho, né, Alessandra, que fez isso. Eu ia até perguntar qual que era a lesão dele, eu não sabia que não era deficiente. Na verdade, tem um outro vídeo que elas têm, onde tem alguns lances do basquete com a simulação de um treinamento de Pilates. Eu acho que é bem na apresentação. Eu vou colocar a apresentação de novo para quem chegou agora, que a gente fica vendo. Não é essa, não é essa não, Dani. É a de PowerPoint, é a que eu tenho aqui. Tá, então. Não, mas essa aí também tem, não tem? Mostra o vídeo lá na frente, acho que mais à frente no vídeo aparece. Não, esse vídeo está só na apresentação. Então coloca a apresentação, acho que está contigo, né? Está aqui. Isso, adicionei a apresentação. Esse. Eu vou aumentar só para a gente poder ver bem o detalhe. Esse vídeo a gente vai disponibilizar no Instagram, tá bom? Então, a flexão, a força lateral, aí com a resistência da banda, né? Que no estúdio seria com as molas.
Mais um. E essas molas fazem realmente, esse elástico faz a resistência necessária elástica. São alguns exemplos, né, para os técnicos verem que é possível trabalhar com as molas no estúdio, né? Isso. Eu queria só fazer outra colocação. Quando a gente fala que o profissional ele tem que ter conhecimento do Pilates, da modalidade esportiva, agora eu vou fazer até uma propaganda. O curso, a pós-graduação, que eu acho que, pelo menos para mim, mais integrou toda essa vontade de colocar em prática e o conhecimento da modalidade, foi a pós-graduação que a gente está terminando agora da USCS, e que nos deu a oportunidade de conhecer professores maravilhosos, comprometidíssimos com as modalidades. Inclusive, eu vou falar aqui da Cris, que deu uma aula sensacional, ela é maravilhosa, uma energia de treino, de passar técnica do basquete, que eu nunca tinha visto. Então, fica aí a propaganda, né, para o José Ricardo Aurich, enfim, de saber que essa pós-graduação aqui em São Paulo, pelo menos para mim, ela fez toda a diferença, que é o esporte adaptado da iniciação ao alto rendimento, em que a gente pôde conhecer professores que estão assistindo a live, por exemplo, do tênis, que é o professor Helder. Todas as modalidades, que nesse final de semana a gente teve aula de paraciclismo, de pararremo, de paracanoagem. Então, essa pós-graduação, acho que ela é show para trazer, para complementar, enfim, todo mundo que queira trabalhar com isso. A professora Cris, que está aqui, ela também, assim, deu aula de projetos para a gente, então, que se a gente chegou hoje, até esse momento, isso se deve também à nossa querida professora Cris e o seu amor pelo basquete, que é muito contagiante. Obrigada, Cris. Nossa, eu fico também... até sem jeito, assim. O professor Alan Nascimento também deu uma aula ótima. Ele também é outro muito engajado. E foi ótimo porque ele acreditou na gente e já mandou ele como técnico. Quer dizer, quem foi atrás da gente foi o técnico, não foram os atletas. Eles não tinham muita escolha, tinham que fazer aula e pronto. E se beneficiaram muito. Com a pandemia, claro, um teve que voltar para Aruba, outra para Belo Horizonte, mas a gente viu melhora neles. Enfim, esse conhecimento, né, dos detalhes da fase histórica das modalidades, importantíssimo para a gente fazer toda essa correlação. Então, eu acho que se o profissional ele quer entender, eu acho que essa pós-graduação ela está fantástica e que devem ter outras, enfim, por outras universidades, mas o nosso coordenador da USCS, ele foi incrível em colocar no time os melhores profissionais que poderiam estar falando as modalidades para a gente. Cada um na sua modalidade. É muito importante porque você consegue, no mesmo momento, no mesmo local, ou centralizar a possibilidade de você ter o conhecimento de profissionais como a Cris, ou esses outros profissionais que vocês falaram, que certamente conhecem muito da modalidade e podem expor para vocês toda aquela condição, como você falou, que é a pós-graduação e da iniciação até o alto rendimento, e aí você consegue mesmo entender de forma completa, né, e plena, onde você pode, com a tua técnica do Parapilates, atuar em cada um desses segmentos. Então, acho que é bem válido mesmo. Eu concordo, a gente está brincando aqui, falando que joga, que sempre e tal. É um momento, e a própria Marta mostrou aí, ela imobilizando um braço e não usando uma perna para sentir como é que o aluno, né, como é que o praticante vai poder usufruir da técnica da melhor forma. Acho que o caminho é por aí também. Acho que isso complementa, ajuda muito ao profissional, à medida que ele vai
à frente vai atuar com esse segmento, ele conseguir entender as necessidades e as dificuldades da pessoa que tem uma deficiência. Acho que é importantíssimo. Parabéns nesse sentido aí a quem investe nesses cursos, né? E consegue trazer profissionais de grande capacidade para poder compartilhar essas experiências. Muito legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, se mais alguém pergunta. Acho que está bem tranquilo. Você quer mostrar mais alguma coisa, Dani? Eu queria mostrar um pouquinho do nosso Instagram, que a gente criou também um making off agora. Bacana, eu vou colocar aqui. Eu estou fazendo propaganda aqui, ó, da gente. Eu queria mostrar, a gente está fazendo um making off para quem, enquanto não chega essa certificação aí, para quem quiser treinar em casa durante a pandemia, a gente conseguiu mostrar como que faz essas engenhocas para ficar o mais próximo possível dos aparelhos, né, do estúdio. E aí a Marta conta como que ela... Quer contar um pouquinho, Marta? Lá. Isso eu tentei fazer uma coisa parecida com a barra de rolling back do Cadillac, do estúdio. Então, eu peguei lá uma banda, com ajuda, claro, pusemos aqui um cabo de pendurar cabide no armário. E aí eu desci, amarrei amarrei aqui dos dois lados, amarrei com elastiquinho para ter a mesma resistência para ajudar a usar o centro como se eu tivesse lá no estúdio. Então, a gente vai... E aí um ganchinho para pendurar para não bater na cabeça depois. Então, no Instagram, a gente tem... a gente avisa sempre quando tem vídeo no ar, normalmente é um por semana, tem as fotos com as técnicas e os textos da Lê, que ela manda explicando o que são os exercícios, tem o que mais aqui? A gente tem os IGTVs, onde a gente mostra como que foram feitas as engenhocas, e tem um desafio também que a gente propôs agora, que é um desafio onde... a gente vai dar para quem postar, aqui tá todo mundo vendo, a gente vai aproveitar aqui, ó, todo mundo vendo, para quem postar um treino inteiro, a gente vai dar no Brasil inteiro, tá? Uma camiseta, ou assim, camiseta, ou igual a nossa. Tira um print aí, Ale, põe a sua camiseta aí pra gente tirar uma foto. Mostra a sua, Marta. Ou a nossa camiseta aqui, são ótimas e lindas. Para quem fizer um dos treinos no YouTube inteirinho, marcar a gente no Instagram para a gente repostar, tá bom? Tem que ser o treino inteiro. Tem que ser o treino inteiro. Não, a gente vai avisar que a Cris e o Lincoln vão receber. São os 10 primeiros, hein? São os 10 primeiros, hein? A gente já recebeu um, então, ó, os 10 primeiros. Lincoln e Cris, vocês vão receber de vocês, tá? Não se preocupar, não. Legal. Vai dar o endereço e o tamanho. Exatamente. A gente entra em contato pelo Instagram ou Facebook e a gente pega os dados com vocês. Eu tenho uma questão para fazer para vocês, é só saber se vocês também têm essa experiência. Eu, especificamente, aqui no DF, trabalho na rede pública de ensino. Minha esposa também, ela está acompanhando aqui com a gente lá no escritório, está acompanhando lá a live, né? E nós trabalhamos muito com pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, deficiência mesmo autistas. Esse público, vocês sabem alguma coisa? Vocês têm alguma experiência também para comentar em relação ao trabalho do Pilates? Alguma experiência que vocês tenham tido com esse segmento na área do ensino especial? Eu particularmente não, assim, não tenho essa experiência. E assim, é um público difícil, porque o Pilates precisa de muita compreensão do que nós estamos falando. Comando, né? Comando. Precisa muita cognição, porque a gente tenta trazer aquela percepção corporal de trabalhar do centro,
tem que se concentrar muito para conseguir seguir os nossos comandos. Então, eu acho que assim, a deficiência intelectual fica difícil para a gente trabalhar. Depende do grau também, né? A gente tem de repente, existe uma variação muito grande, não é um espectro maior também, até mesmo no próprio autista, né? A gente tem as modalidades paralímpicas, por exemplo, eu conheço um trabalho que eu participo, que eu dou um apoio também, não diretamente, mas contribuo lá na associação, na gestão da associação. Eles trabalham com atletas com deficiência visual. Tem um maratonista aqui de Brasília que é campeão mundial, numa categoria lá que eu não saberia identificar, que é uma classe, ele tem uma baixa visão, mas é maratonista. Tem os atletas, tem as meninas também, que são meninas com síndrome de Down, mas competem em provas de velocidade, 100 metros, 400 metros, algumas que têm deficiência intelectual leve. Eu acho que planta-se a semente até para que, de repente, vocês possam avaliar essas possibilidades. Existem mesmo autistas, eu tenho alunos que tem mais dificuldade de você conseguir colocá-los para fazer alguma atividade. Muitas vezes eles não respondem a um comando, né? Não tem um grau de deficiência maior. Mas acho que alguns graus, são algumas limitações, desde que atenda o que você está dizendo, né? Que eu acho que é correto, para você poder aplicar a técnica, ter um efeito adequado, né? Um efeito esperado, né? Mas é bem legal, pode ser pensado, quem sabe, mas... eu não acho que seria impossível. Assim, a gente teve uma experiência de ter aula de futsal down. Eu, particularmente, eu fiquei impressionada com a agilidade dos meninos, assim, do futsal. Assim. Então, eu acho que, dependendo do nível de comprometimento, por que não? Claro, bacana. Até pensando na Special Olympics, né? Que Exatamente. são atletas com deficiência intelectual, né? E que jogam basquete, fazem tênis, fazem atletismo, entendeu? Um outro elo que vocês podem pensar em trabalhar, entendeu? Se ele consegue jogar um jogo, fazer uma cesta, eu tenho certeza que ele consegue fazer um roll down. E assim, a gente não teve experiência com deficiente visual, mas estamos abertos a fazê-lo, até essa experiência. Seria bem interessante. Vocês, na pós que vocês estão fazendo, já fizeram alguma coisa dessa área de futebol de 5, goalball, alguma coisa? Vão fazer ainda? Já. Lá na apresentação, o segundo slide é a Alessandra vendada fazendo aula de goalball. Por isso que é só você se colocando, né, no lugar do deficiente visual para você ver o quão difícil é tudo, né? Mas a gente teve essa vivência, sim. Eu estou compartilhando aqui, acho que Eu estou procurando aqui a Alessandra. Aqui, ó. Aqui está à direita a Alessandra vendada. Tá. Nesse dia aqui também atletismo. Fez a corrida ela correu junto com o Roberto vendada. Bom, aqui sou eu na aula da Cris também, tentando manejar a cadeira de roda. Então, sim, a gente teve o quê? O futebol de 5 e o goalball, né? Isso. E o atletismo, a natação também a gente não pôde ter a prática, mas tem a classe, né, dos deficientes visuais. Então, a gente está aberto também. Eu acho que seria muito interessante, né, trabalhar com atleta visual também. Então, como a gente fala, né, no início, que o Pilates, quando criou a técnica, ele definiu como contrologia, que é você ter a consciência dos movimentos aí do corpo. E esse princípio se aplica a todos. Então, por isso que a nossa frase do Para Pilates é o Pilates para todos. Né? Então, independente da limitação que
a pessoa presente. Né? Eu acho que é essa o nosso principal lema aí, que o Pilates ele é para todos, sem distinção. O Augusto, que é presidente lá do Comitê Nacional, ele coloca aqui que é muito importante as equipes profissionais ligadas a uma atividade esportiva serem multidisciplinar, pois só assim é possível evoluir. Essa é uma disciplina a se juntar a outras com mais importantes, se abre oportunidades de se entender. Eu acho que é uma concepção que temos, nós que trabalhamos com a área de ensino especial ou para desporto, a gente geralmente tem essa sensibilidade um pouco mais atenta, né, mais aguçada com relação à inclusão, né, querer colocar. Eu já tive atleta que eu quis levar para o basquete, virou campeão mundial de amputados na Rússia, quer dizer, não se deu bem no basquete, mas foi jogar. Então, tudo isso é importante, que você faz a pessoa descobrir, trazer para uma modalidade, começa numa, talvez vá para uma outra, ou começa numa outra e acaba jogando com a gente o basquete. Acho que isso deve acontecer muito com a Cris também, porque a gente está sempre convidando as pessoas a estarem incluídas, né? E também, nesse sentido, os profissionais também. Acho que tudo que a gente pode trazer para a modalidade, para evoluir a modalidade, os nossos colegas profissionais técnicos conhecerem e buscarem, né, alternativas nas suas cidades aí. Agora que tem o link aí com o canal também do Parapilates, no momento que a gente apresente para algum outro profissional de Pilates, ele pode começar também a se envolver, né, e participar, né? Bem bacana. Na verdade, nós técnicos de basquete de cadeira de rodas, a gente vê uma pessoa com deficiência na rua, a gente já sai perguntando o que ele tem, o que ele faz, se ele pratica, e aí a gente quer levar sempre para o basquete, mas muitas vezes acaba que a gente acaba indicando outras modalidades, né? Mas a gente está sempre nessa seleção, assim, insanamente, procurando atletas para jogar no nossa equipe, principalmente quando é jovem, né? Ok. Gente, então, mais alguma informação, Marta, que você quer passar, Alessandra? Queria agradecer bastante a todas, a Cris, que participou aí, nos ajudando a explorar o máximo das informações, até porque já conhece as meninas, né? Agradecer a Dani aí na retaguarda, fazendo a divulgação do YouTube. A gente também tem um canal, nós criamos um canal de YouTube dos técnicos também. Eu andei rastreando lá jogos de competições antigas que estão... Inclusive, isso é até engraçado, porque a gente tem um grupo já que está inscrito lá no canal dos técnicos, né? Eu estava comentando que quem se inscreveu no canal do técnico foi a IWF. A IWF entrou lá, eu roubei tanto vídeo deles lá para colocar no nosso canal. Eles foram e se inscreveram. Busquei final da Paralimpíada de Atlanta. Deixa eu ver quem é esse ladrão de vídeos. Deixa eu ver quem é esse aqui lá no Bahia. Ele viu que eu estava buscando para poder concentrar, porque muitas vezes você busca, né? Eu já tive muito feedback quando a gente tem um blog ou tem uma coisa que a gente faça, que chegou uma vez uma mensagem para mim, cara, você me ajudou no trabalho da faculdade. Eu falei, legal, bacana. Então, a gente gera e vira uma fonte de informação, como é o Parapilates também, que está agora no canal que vocês têm no YouTube, ajuda a novos profissionais se interessarem, conhecer e despertar, né, o interesse por essa área. Agradeço a vocês. Se quiserem deixar suas mensagens finais, os recados finais aí da Dani também, dos canais, do Instagram, pode passar aí, né? Gente, não esquece de inscrever. Essa live eu vou deixar no Facebook, eu vou deixar no Instagram, aí eu vou deixar no YouTube, e aí todo mundo que puder e tiver interesse, é só entrar em contato. A gente está super disponível para receber todo mundo e para conversar com todo mundo e para estar sempre olhando com um olhar individualizado. E é isso, Parapilates é Pilates para todos, né? As meninas, muito orgulho da Marta e da Lê, muito obrigada por me deixarem fazer parte assim, ó, um pouquinhozinho. E olhem as hashtags também e marquem a gente. Eu vou esperar os vídeos, hein? Bom, eu queria agradecer, assim, a oportunidade de estar podendo compartilhar. Acho que é um projeto muito inovador, a gente está conquistando cada vez mais profissionais aí da mais alta competência, e vou falar de novo da Cris, que é uma profissional, que eu vou resumir em uma única palavra, você é sensacional. Está feito o convite, assim, para profissionais que queiram
conhecer um pouquinho mais, que queiram vivenciar um pouco essa prática do Parapilates. Então, no nosso site tem todo o endereço, que é o pilates.com, parapilates.com.br, parapilates.com.br. www.parapilates.com. Temos todas as informações e eu estou aberta a qualquer dúvida, só entrar no nosso e-mail. E é isso, agradeço muito a oportunidade. E mandem os seus atletas virem treinar com a gente no estúdio. Como a Alessandra, ela está com o estúdio aberto ainda, tomando todos os cuidados anti-Covid, máscara, luva. Entre cada aula, a gente deixa meia hora para poder limpar o estúdio todo. Então, tem como, sim, treinar com a gente no estúdio. Isso, inclusive a agenda tem disponibilidade de receber, talvez, aí 2 para-atletas, então, técnicos que estejam interessados em evoluir seus atletas, entre em contato, tá? A gente Alessandra, Oi. Eu vi que você colocou o teu filho para fazer a demonstração, você hoje ainda não tem nenhum atleta de basquete fazendo o Parapilates com você? Ainda não, estou esperando. Legal, bacana. Bacana, é importante. Vamos trazer notícias depois desses atletas que vão chegar para a gente poder, de repente, um retorno dessa live mais para frente aí, chamando um atleta ao vivo junto para dizer da experiência que ele teve. Vamos ver se a gente consegue pensar nisso, seja bem bacana. Porque o atleta vai estar divulgando. É nadador, ele é de uma classe baixa, né, da natação, e ele chegou a fazer um pouquinho do basquete, mas como a gente vê muito que tem migração de modalidade, e aí ele foi para a água, mas eu, assim, adoraria, a Marta também, a gente está com muita vontade aí de treinar alguém do basquete mesmo. Até lança o desafio, né? Venham treinar com a gente, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Tá bom? Beleza, então. Eu quero agradecer, tá? Agradecer pela oportunidade de vocês terem me colocado na live, assim, de... surpresa. De surpresa. Obrigada aí pelo reconhecimento do trabalho, isso é importante para nós, né? Não só como professora, mas como profissional há mais de 20 anos da modalidade, né? Então, agradeço a oportunidade e contem comigo sempre que precisarem. Eu tento fazer o máximo da divulgação, porque eu também quero ver esse resultado, porque eu acredito nesse trabalho do Parapilates, então eu queria ver o resultado na minha modalidade. Tá? É uma pena que meus atletas estão em Piracicaba, né? Mas eu gostaria muito que eles pudessem estar treinando aí com vocês. Bacana, então, gente, eu agradecer a todos que assistiram, agradecer ao Mário, ao Augusto, ao Luciano. O Luciano é um atleta da seleção brasileira, tá? O Luciano Felipe está aí assistindo também, mandou parabéns a todos agora há pouquinho. Deixa eu colocar na tela aí que vocês vão ver. Ele está na foto aí com a esposa. Ele atleta hoje lá do Paraná, está jogando agora, vai jogar agora no Paraná. Atleta de seleção brasileira. E o Augusto já deixou aberto aqui, vamos ver se a gente faz esse link, tá? Quem sabe a gente faz uma apresentação do Parapilates lá para a turma de Portugal também, que a gente está fazendo um trabalho bom de fazer uma integração, inclusive agradecer ao Augusto que está acompanhando, e também de buscar também apresentar o basquete e mostrar o desenvolvimento do basquete no Brasil e em Portugal também para os países de língua portuguesa. Nós fizemos esse evento sábado agora, com a presença, a Cris participou também, foi técnica da seleção no Mundial de Hamburgo, ela deu a sua contribuição lá no intercâmbio com os técnicos de Portugal, mas tinham pessoas do Comitê Paralímpico também de Moçambique, a gente tinha pessoas convidadas, acabou que não entrou de Guiné-Bissau, teve algum problema, estamos conversando com Angola também, então dá para a gente, até pela facilidade de não ter tanta barreira da comunicação por causa da língua portuguesa, nos ajuda, né, a fazer essa integração. Quem sabe a gente programa mais à frente fazer esse mesmo bate-papo para fazer essa apresentação lá com
o pessoal de Portugal. Aí, mas a gente combina direitinho se vocês tiverem interesse. Legal? Sabe o que eu ia falar? Uma coisa legal que você falou de línguas é o seguinte, a gente está capacitado no estúdio e, né, enfim, com alemão, inglês, e a gente fala português também, então a gente também até, né, só, chega. Então a gente também atende atletas de fora, viu? Legal, se você precisar de tradução, eu falo inglês e alemão. E já traduzi algumas palestras de professores que vieram de fora do inglês para o português. Então, precisando... eu te agradeço. Esse momento que a gente está fazendo aí de intercâmbio com Portugal, já estamos tentando trazer a Espanha também, que é ali próximo, e o Augusto tem contatos para poder conversar também, que é muito próximo ali, a língua. Com isso, a gente já está pensando em trazer o pessoal da América do Sul também. A gente tem feito essas lives, o pessoal tem participado da América Central também, Colômbia, Bolívia. Então, a área desse trabalho de técnicos, a gente tem buscado dar uma contribuída, né, Cris? Quando a gente pode, a Cris participou recentemente, fez uma participação com relação a projetos também, apresentou o trabalho dela com a equipe lá de Piracicaba, mas foi bem bacana. Acho que o caminho é esse, a gente está nesse momento de dificuldades e de contato, né, para continuar nesse isolamento, a gente não precisa estar isolado de tudo, a gente precisa estar compartilhando informação, trocando experiências. Acho que esse momento é para aprender e aproveitar para fazer isso também. Gente, agradeço a todos que participaram, eu vou agora encerrando por aqui, vamos ver, aproveitar amanhã, a gente tem uma live com a Sônia Ribeiro, ela é a nossa diretora de classificação, coordenadora de classificação da CBBC, da Confederação Brasileira. Ela vai trazer um tema importante em relação à classificação funcional, esse processo que está acontecendo a nível mundial com a IWBF, que é a nossa federação internacional, de reclassificação de atletas com pouca deficiência, a questão da elegibilidade dos atletas. Amanhã a gente vai estar conversando com ela aqui a partir das 19 horas, também no canal dos técnicos, tá joia? Gente, valeu, Cris, valeu, Alessandra, valeu, Marta, Dani, um abração. Valeu, até mais, gente. Obrigada.